Amém? Dá só um tempinho para as crianças saírem. O tema da nossa reflexão de hoje é: a tua graça nos basta. Nós lemos no início do culto o Salmo 63 e ele fala dessa graça, e além do verso 3, que é o verso principal, que diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Eu gostaria de comunicar ao coração dos irmãos um outro texto que se encontra em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, do verso 7 até o verso 10. 2 Coríntios capítulo de número 12, dos versos 7 ao 10, que diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Texto maravilhoso, né, irmãos? Para falarmos da graça de Deus. As pessoas se veem diante de situações difíceis e às vezes focam em coisas que não deveriam ter a sua maior atenção. É possível, diante das circunstâncias da vida, olhar e ver o melhor, ou olhar e só enxergar o pior. Nós estamos vivendo um caos, e a vida humana em seus desafios traz alguns exemplos rotineiros, né? Na última quarta-feira eu falei aqui no culto sobre o preço do combustível e sobre a possibilidade de aumento e o medo que as pessoas tinham de aumentar, e eu mal sabia que na quinta-feira ia subir. E pode ser que suba mais. Não sei, irmãos, eu não sou especialista em combustível, em economia, em nada disso. A minha especialidade é falar do amor de Deus, é falar da graça, é falar de um Deus que cuida de nós, o combustível custando R$1. É um Deus que cuida de nós, o combustível custando R$10 ou R$20. Isso pouco importa. Ele vai continuar cuidando de nós. Essa é a minha especialidade. E aí, irmãos, diante das dificuldades, nós temos que seguir confiando e sabendo que tem um Deus que vai nos sustentar. Ah, mas pastor, está tão difícil, tudo subiu, mas o meu salário não. Irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer e como Ele vai fazer, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos lá para o Salmo 63, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo falando que nas suas fraquezas ele ia se gloriar, e ele sabia que o poder de Deus ia se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Quando nós olhamos para a palavra e vemos os exemplos tais como esse, nós vemos, por exemplo, o texto de Davi, lido no início do culto também, né, retomado no seu verso 3, que ele diz que a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Irmãos, às vezes nós olhamos para esse texto, né, e essa expressão, a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam, nós imaginamos alguém feliz cantando essa música, cantando esse salmo, tal como um músico que canta uma canção ao Senhor, como aqui acabamos de cantar algumas delas. Mas o contexto, irmãos, que o Salmo 63 foi escrito, retrata um dos piores momentos da vida de Davi: morte, estupro, traição, perseguição,
era o cenário, era o ambiente. Se nós lermos lá em 2 Samuel, do 13 ao 16, nós vamos ver o caos, uma família devastada. A casa de Davi passava por morte, estupro e traição, perseguição de um filho contra o seu pai. Esse era a inspiração de Davi. Davi, quando diz: olha, a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, ele não estava cantando feliz da vida. Mas, irmãos, talvez dos piores momentos da vida de Davi, ele dizia: a tua graça me basta, porque ela é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Notem, irmãos, como que a entonação faz toda a diferença. Nós olhamos para, às vezes, a palavra de Deus e nós mal conseguimos pensar o que seria a morte, o estupro, a traição, filho, relações incestuosas. Olha o cenário. Irmãos, o nosso papel no dia de hoje é tentar nos colocar no lugar de Davi. Mas pastor, qual o objetivo disso? Qual o objetivo de me colocar no lugar de Davi? Na minha casa não tem morte, na minha casa não tem traição, na minha casa não tem estupro, não tem relações incestuosas, na minha casa não tem nada disso, pastor. Por que então eu vou querer me colocar no lugar de Davi? Com qual objetivo? Irmãos, para nós aprendermos a sobreviver no caos, para nós aprendermos a entender que o ambiente que muitas vezes um texto da palavra de Deus foi escrito não era favorável e parece não combinava com aquela mensagem, mas em meio a tudo isso, Davi escreve esse salmo de louvor ao Senhor e nos ensina o que deve ser feito em tempos sombrios, e nos ensina como nós devemos nos portar diante das piores circunstâncias da nossa vida, e nos ensina como nós devemos enfrentar situações adversas em nossa vida, para que diante delas nós possamos dizer: a tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. Para que nos momentos em que nos sentimos fracos e tivermos um espinho na nossa carne, e eu acho interessante o texto como o apóstolo Paulo inicia, que ele pensa naquele espinho como o mensageiro de Satanás, para que o esbofeteasse todos os dias, para que ele não se esquecesse quem ele era e o que ele se tornou. Esse é o espinho na carne de Paulo. Se nós andássemos um pouco mais lá para o Novo Testamento e agora olhando para o apóstolo Paulo, nós vamos ver, irmãos, um ser humano que clama ao Senhor para que o Senhor tire dele um espinho da carne. E o espinho deveria ser muito doloroso, devia ser algo que lhe machucava. Porque, irmãos, imagine o mensageiro te esbofeteando dia e noite. Imagine você, alguém que te acorda com um tapa na cara. É isso, irmãos, esbofetear é isso, não é? Ou eu estou enganado? Essa era a dinâmica, esse era o processo do apóstolo Paulo. Do que servir, para que servia aquele espinho na carne? Para que ele não se exaltasse, não ficasse soberbo, não se achasse melhor do que alguém, não se achasse mais importante do que alguém. Hoje, irmãos, nós vivemos em um mundo dos holofotes, no mundo dos seguidores, e irmãos,
Está faltando espinho na nossa carne, eu acho. Está faltando mensageiro de Satanás para nos esbofetear e olha, segura tua onda aí. Você não é tudo isso. Irmão, se o apóstolo Paulo, sendo quem era, passou por uma experiência dessa, irmãos, o que seria de nós, irmãos? O ambiente é o mesmo, dificuldades, problemas, e ele disse: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, porque, irmãos, não tem como ser forte diante de tudo isso, é que Deus me faz forte. Mas retomando o texto do Salmo, os ensinamentos deixados por Davi para a nossa vida, para enfrentarmos tempos sombrios são: primeiro, busque ansiosamente pela presença de Deus. E ansiedade aqui, irmãos, não tem nada a ver com a nossa ansiedade, tem o sentido de grande expectativa. Ele disse: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta sem água. Um filho procurando ele para dar cabo na sua vida. Toda morte, toda destruição, todo o caos instaurado na família de Davi, e é isso que ele está pedindo para Deus. Senhor, eu preciso do Senhor ansiosamente, eu te busco, o Senhor é meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma precisa do Senhor, o meu corpo te almeja como a terra árida. Declare a sua necessidade a Deus. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. E aqui ele diz, no verso 5 também: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Declare a Deus as suas necessidades. Davi, irmãos, foi alguém que teve uma capacidade de assumir os seus erros e falhas. Ele não era perfeito, não era um homem perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. E isso nos remete à ideia de que o que o fazia ser então um homem segundo o coração de Deus era a sua capacidade de declarar a Deus as suas necessidades. Deseja estar na casa de Deus, assim eu te contemplo no teu santuário, para ver a tua força e a tua glória. Hoje, irmãos, quando nós estamos passando por os momentos de dificuldade em nossa vida, qual o lugar que nós desejamos? Qual o lugar que nós mais desejamos estar? Para Davi, irmãos, era no santuário de Deus, para ver a força e a glória do Senhor. Isso se perdeu nos nossos dias, irmãos. Nós temos ido à igreja muito mais por conveniência, muito mais por religiosidade do que por necessidade. A nossa alma está seca, tal como o salmista disse: olha, minha alma está exausta, precisando de água que somente o Senhor pode dar. E é no teu santuário que o meu coração deseja estar. Será que é assim, irmãos, que nós temos estado diante do Senhor? Será que nos momentos de maior crise na nossa vida, é na casa de Deus que nós temos buscado refúgio? Se não é, deveria ser, meus irmãos. Se não é, deveria ser. Quarto, louve ao Senhor. O verso 3, o verso 5 diz: olha, porque a tua graça é melhor do que a vida, dos meus lábios te louvam. No meio do caos, irmãos, no meio da tempestade, nos dias sombrios, os nossos lábios têm louvado ao Senhor. A nossa alma tem a capacidade de se conectar com Deus e dizer: olha, Deus, eu preciso do Senhor, eu estou aqui porque eu vou louvar o Senhor, e eu sei que o Senhor
vai intervir, vai fazer algo em meu favor. Medite em Deus, na sua palavra, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. O que ele estava fazendo, irmãos? Pensando em Deus, pensando que somente Deus poderia lhe trazer uma resposta, somente Deus poderia trazer alento para o seu coração, somente Deus poderia fazer alguma coisa em prol da sua família. Como já disse, uma família devastada pelo pecado. Davi foi um grande rei, irmãos, mas um péssimo pai. Ele não soube impor limites aos seus filhos. E hoje, irmãos, quanto disso nós temos aprendido? Hoje na escola dominical nós falamos bastante sobre isso, né? Sobre imposição de limites, sobre disciplina. E ele foi até citado de manhã, o Davi, sobre essa mesma ótica, de um pai que não soube dar limites aos seus filhos, de um pai que não soube dar disciplina para os seus filhos. Note que Davi não passa a noite no problema, reclamando do problema, falando: olha, Senhor, o tamanho do meu problema, olha, Senhor, como está difícil. Ele passa dizendo: olha, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, eu sou tomado pela tua presença. Por fim, afirme que Deus é o teu auxílio e proteção, porque tu tens me sido auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso, a minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. O rei, porém, ele encerra o Salmo 63 dizendo: o rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O rei se gloria em Deus. O rei é Davi, irmãos, e ele se gloria em Deus e se alegra em Deus, porque é em Deus que nós vamos conseguir resposta, é na graça de Deus, a graça que nos basta, que vai nos dar a resposta. A graça de Deus é melhor do que qualquer coisa nessa vida. A graça de Deus, ela é melhor do que qualquer conquista, do que qualquer sonho realizado, mais do que bens materiais. Ela é superior a qualquer tristeza também, seja morte, doença, perda. Ela é melhor do que qualquer coisa que aconteça nesse mundo, onde há alegrias, há aflições, independente do que aconteça. Louve ao Senhor, declare com sinceridade: Senhor, a tua graça me basta. Se nós aprendemos isso, irmãos, podem vir os dias sombrios. Se nós aprendemos isso, podem vir dias muito piores dos que nós estamos já vendo, porque nós temos certeza que seremos guardados no refúgio que é o nosso Deus, sabendo que a graça dele nos basta e é melhor do que a vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nos ajuda a reconhecer, Senhor, a tua graça em nossas vidas. Pai, eu não sei quantos filhos e filhas do Senhor entraram aqui nessa noite, desanimados, cansados, oprimidos, sem nenhuma esperança. Mas Deus, a tua palavra, ela vem e ela nos traz exemplos, 2 exemplos, de um rei que abriu mão da sua família para governar um povo, de um rei que viu a destruição, o caos instaurado dentro da sua casa, a traição, a morte, o estupro, o incesto, mas que, apesar das dificuldades, ele declara
tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios sempre, sempre vão te louvar. Nós vemos um apóstolo que clama ao Senhor pedindo que lhe retirasse um espinho na sua carne, e o Senhor os disse: a minha graça te basta. Pai, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui nessa noite certos de que a tua graça é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de nada além da tua graça, Senhor. Nós não precisamos de bênçãos, nós não precisamos de cura, nós não precisamos de milagres, nós precisamos da tua graça. Nós precisamos entendê-la, o favor que nós não merecíamos, mas recebemos. Essa é a tua graça, e que ela baste em nossa vida, em nome de Jesus. Que saiamos daqui contentes, porque sabemos que toda e qualquer situação a tua graça vai nos alcançar. Quando o pecado nos colocar de joelho, quando o pecado nos derrubar, Senhor, a tua graça vai nos levantar, a tua maravilhosa e incomparável graça. Alcança os nossos corações e comunica essa verdade a cada coração aqui hoje, cada coração que nos assistiu, que ainda vai assistir essa live. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, agradecidos.